que a população brasileira que está vendo os trabalhos desse parlamento deve, por incrível que pareça, achar às vezes, nós estamos no programa da Sônia Abrão, programa de fofoca. Vamos trabalhar, senhor presidente. A oposição não nos deixa trabalhar. Estamos discutindo essa matéria já há 2 dias. Já foi prejudicado, deputado. Foi prejudicado? Deputado já, deputado então só Glauber. faltam 2. Só, deputado Glauber. Ok, Bruno. Senhoras, os motivos que nos levam a não querer que essa matéria seja votada no dia de hoje já são bem conhecidos. É uma pauta que favorece prioritariamente aos bancos e faz com que a maioria das pessoas sejam prejudicadas. Agora tem uma coisa muito estranha acontecendo. Surgiu agora mais um vazamento. Agora um vazamento de uma conversa entre o presidente da República e o ministro da Casa Civil, o senhor Onyx Lorenzoni. Vazamento esse que provavelmente teria acontecido a partir de uma ligação acidental do ministro Onyx Lorenzoni a um jornalista. Olha, tem muito acidente acontecendo nesse governo. Primeiro, é o filho do presidente da República que vaza uma conversa do seu pai com o ministro Bebiano. Depois é o próprio Bebiano que vaza conversas dele com Bolsonaro. Agora é Onyx Lorenzoni, acidentalmente ou não, isso ele que tem que responder para as senhoras e para os senhores, vaza uma conversa que tem com o presidente da República. E Bolsonaro então pergunta para Onyx Lorenzoni: você vai conversar com ele sobre as ações? Senhor presidente. Pergunta Bolsonaro. Onyx confirma que abordará o assunto na conversa. E aí o presidente da República responde: se ele me cobrar individualmente o mínimo, eu tô F. Tem que vender uma casa minha para poder pagar. O presidente da República, já que o áudio foi vazado, tem que explicar sobre o que ele está falando. Que casa é essa que ele teria que vender para pagar o senhor Bebiano por possíveis ações? E que vazamento é esse de uma conversa entre o presidente da República e o seu ministro da Casa Civil? Senhoras e senhores, tem muita coisa acontecendo nos subterrâneos desse governo, e é obrigação não só da oposição, da bancada do PSOL e dos demais partidos, mas de todos os parlamentares cobrar explicações do governo do senhor Bolsonaro. Senhor presidente, aproveitando aqui um pouco do minuto de sua atenção. Não, só um minutinho, deputado. Vamos lá. Orientação de bancada. Como vota o PSL, o PDT, o Senhor PT. presidente, acho incrível que a população brasileira que está vendo os trabalhos desse parlamento deve, por incrível que pareça, achar às vezes, nós estamos no programa da Sônia Abrão, programa de fofoca. Vamos trabalhar, senhor presidente. A oposição não nos deixa trabalhar. Estamos discutindo essa matéria já há 2 dias. É por isso que o PSL caminha o voto não à retirada. PDT vota não, senhor presidente. PDT? PDT vota não. PDT vota não. Como vota o PT? Deputado Kim Kataguiri, DEM de São Paulo. Vossa Excelência tem 3 minutos para seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores deputados, gostaria de rebater algumas afirmações que foram feitas relativas a mim, mas que os parlamentares não tiveram coragem de dizer o meu nome hoje mais cedo e ontem também, para não atrapalhar a votação. Acho que faz mais sentido responder em sessão de debates. Primeiro, o deputado Alexandre Padilha, disse que eu não teria moral nenhuma para falar sobre o seu discurso ou para falar sobre a sua afirmação em relação à votação do Tratado Internacional envolvendo educação e que ele sim estava se atendo ao tema, ao contrário do que eu afirmei.
E, posteriormente, aliás, antes disso, a deputada Gleisi Hoffmann já tinha dito que eu era produto do submundo das redes sociais e que utilizava títulos espalhafatosos. Me causou surpresa descobrir que esse discurso do deputado Alexandre Padilha foi para o seu canal no YouTube, que possui incríveis 383 inscritos, 383 mesmo, não 383 mil, e que enviou um vídeo com o título Padilha detona Kim Kataguiri, com 80 visualizações, assim, um quórum menor até do que a gente encontra aqui no plenário da casa num dia comum. Então, parece que o PT está um pouco de inveja aí de quem veio das redes sociais e tentando imitar de uma maneira bastante patética o trabalho consistente que a gente faz, mas o sucesso que a gente tem nas redes sociais e na internet vem do nosso conteúdo, vem da nossa consistência e vem da nossa coerência. Por mais que vocês tentem imitar ou emular qualquer coisa do tipo, vocês jamais vão conseguir. Outro ponto que eu queria levantar, senhor presidente, é o de que houve nessa legislatura uma mudança dos lugares dos deputados do Democratas, né, que antes ficavam na parte da direita aqui do plenário e passaram ali para a esquerda, mas os parlamentares do PSOL não estão respeitando essa nova configuração. Hoje, felizmente, a gente conseguiu, na votação, sentar de fato nas cadeiras que não são de direito, porque nós temos parlamentares suficientes para isso, diferente do PSOL, que tem uma bancada nanica. Conseguimos sentar porque acho que era muito tarde a sessão para os parlamentares do PSOL, né? A gente estava lá fazendo uma votação às 11h50, no momento em que eu estava sentado ali justamente na bancada que agora é do Democratas, mas você não tinha absolutamente nenhum parlamentar do PSOL naquela bancada. Acho que o pessoal achou que acordar meio-dia era uma coisa muito tarde, né? E outro ponto que eu queria levantar também é o de discurso do deputado Henrique Fontana, que disse que é um direito do parlamentar vir até aqui nessa tribuna, vir ao plenário e falar sobre o que quiser, não interessa qual seja a discussão. Pois eu aproveito e peço mais um minuto já, senhor presidente, para completar o raciocínio. Aproveito para citar o regimento interno da Câmara dos Deputados e para lembrar o deputado que democracia não se faz com deputados tendo privilégios ou superpoderes, mas com deputados seguindo as regras como toda a população. E o artigo 175 do regimento interno desta Casa de Leis diz o seguinte: o deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, inciso primeiro, não precisa nem ler muito do regimento, é só pegar o inciso primeiro, não precisa nem avançar, desviar-se da questão em debate, ou seja, tem de debater o assunto da matéria, não pode falar sobre São José da Piraporinha, cumprimentar o prefeito que fez aniversário, cumprimentar o vereador, falar da intriga de partido A ou de partido B, e da próxima vez que um parlamentar do PT se desviar da discussão, pode ter certeza que eu vou levantar a questão de ordem, ou melhor, vou levantar a reclamação no plenário. Vou levantar a reclamação no plenário para garantir que o presidente casse a palavra. E para finalizar, o deputado Henrique Fontana também disse que me convidaria para um debate propositivo em relação à reforma previdenciária, porque 40% dos trabalhadores, segundo ele, isso está gravado no plenário, não precisam acreditar em mim, 40% dos trabalhadores ficariam sem aposentadoria com a nova reforma da Previdência, porque a expectativa de vida não chega aos 65 anos. É uma canalice utilizar a mortalidade infantil no cálculo da Previdência, porque nenhum recém-nascido se aposenta, nem nesse sistema, nem no novo sistema previdenciário, nem em nenhum sistema do mundo. O que conta é a taxa de sobrevida, e nas cidades mais pobres, essa taxa de sobrevida aos 60 anos de idade é de viver até os 80. Portanto, se quer um debate sério, eu topo o debate, mas que pelo menos a gente utilize dados corretos e que você, desde que eu publique no meu canal no YouTube, porque afinal de contas ninguém quer ver vídeo do PT falando baboseira. Obrigado. Obrigado, deputado Kim Kataguiri. Tá ligado. Senhor presidente, meus caros colegas deputados, antes de encerrar esta sessão extraordinária de votação, quero fazer aqui esse pronunciamento em nome do Partido Novo, saudando o fato de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve nesta casa, nesta manhã, esteve junto com as lideranças partidárias, deputados interessados em melhorar o nosso país,
junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, protocolando a PEC da Previdência. Muito importante lembrarmos que não apenas a PEC foi protocolada, mas outros PLs, outros projetos de lei virão dentro dos próximos 30 dias para fazer com que o sistema previdenciário brasileiro seja mais justo. Nós não podemos mais conviver com um sistema, deputada Adriana, minha colega do Partido Novo, que transfere dinheiro, transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Nós precisamos diminuir o fosso que há hoje entre categorias de cidadãos que não deveriam ser vistos como tais. Todos somos igualmente cidadãos brasileiros. E é isso que o Partido Novo defende. Se nós virmos hoje como é a Previdência no Brasil, em média, vejam bem, senhoras e senhores brasileiros, em média, um trabalhador da iniciativa privada se aposenta com em torno de R$ 1.200. E um trabalhador no serviço público com mais de R$ 9.100. 1.200 no setor privado, 9.100 no setor público. Uma tremenda injustiça. Precisamos corrigir essas distorções e a PEC protocolada hoje já começa. Inclusive, cortando na própria carne dos políticos, o que é muito importante mencionar. Muitas vezes me perguntavam se militares precisariam ser incluídos. Eu dizia, e continuo dizendo e defendendo, sim, todos, militares, todos, políticos, todos precisamos dar a nossa parcela de contribuição. Precisamos buscar um equilíbrio nas contas públicas, combater o déficit fiscal, atrair investimentos para o Brasil. É a nossa hora, é a nossa vez. Este parlamento está sendo chamado pela sociedade brasileira a representar os anseios de uma nação que quer voltar a ser admirada. Este é o nosso papel de deputados federais, de senadores da República. E é o papel que o Partido Novo vai saber representar aqui nesta casa, defendendo uma reforma da Previdência que combata privilégios, que equalize a todos e que faça com que nós tenhamos, de fato, um Brasil mais justo. Muito obrigado, senhor presidente. Alexandre Padilha, para encerrar. O presidente Gonzaga votou com o partido nas votações anteriores. Senhor presidente,